Estar aqui com vocês, discutindo e conversando e conhecendo mais sobre o WebQDA. Eu sou Lucimara, eu sou enfermeira de formação. Atualmente eu estou vinculada à Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e tenho participado como colaboradora do WebQDA. Eu já vou compartilhar minha tela, porque eu gosto muito das funcionalidades dele. Então eu vou falando e a gente já vai conversando e explicando as funções. Eu chamaria essa minha apresentação de Missão Quase Impossível, fazendo uma revisão em 20 minutos com o WebQDA. Espero que a gente consiga completar para que vocês consigam sentir o gostinho de como é realizar uma revisão com o apoio de um software de análise qualitativa. Eu vou compartilhar minha tela. Qualquer questão, por favor, vocês me avisem, que eu não vou estar concentrada aqui. E depois, ao final, nós conversamos, tudo bem? Então, essa aqui é a janela do WebQDA, que é comum para todos os projetos. Nós temos a seção das fontes internas. Como a Ana comentou nessa primeira demonstração, as fontes internas, onde eu vou poder inserir os documentos, como imagens e textos, assim como nas fontes externas, eu vou inserir links associados à internet. E no sistema de anotações é que nós vamos realizar a revisão da literatura por meio do WebQDA. Essa é uma funcionalidade que permite aos pesquisadores otimizar o trabalho. Eu não tenho dúvidas que nessa sessão, quem nunca realizou vai realizar a revisão em algum momento da sua vida, porque é uma etapa fundamental para qualquer pesquisa. Nós temos hoje diferentes tipos de revisão. Inclusive, durante a nossa pandemia da Covid-19, surgiu um novo tipo que se chama revisão rápida, em que a produção dos dados é em curto período de tempo, e assim o WebQDA vem para otimizar ainda mais esse processo. Então, aqui eu vou demonstrar brevemente quais etapas e como a gente pode desenvolver a revisão por meio do WebQDA. A primeira etapa, obrigatoriamente, começa fora do WebQDA, que é quando os pesquisadores vão construir o protocolo de revisão de pesquisa, em que eles precisam definir claramente para todos quais são os estudos, quais são os critérios de inclusão e exclusão, como vai ser realizada a busca nas bases de dados, e a partir do momento em que nós fazemos a busca nas bases de dados, é que nós passamos a utilizar o WebQDA. Então, nós temos aqui o sistema Anotações, Notas. Quando você clicar, vai aparecer duas opções de importação de fontes. Nós temos notas, em que eu posso criar manualmente, e carregar metadados. Na revisão, nós vamos carregar os metadados. Lucimara, como eu consigo esses metadados? Então, em todas as bases de dados que vocês utilizarem, independente da área do conhecimento, você tem como exportar os artigos em 3 formatos de documentos, geralmente, BibTeX, XML e RIS. O WebQDA aceita esses 3 formatos. Há pessoas que usam gerenciador de referências bibliográficas. Também é possível exportar, então, das bases de dados para o sistema de gerenciamento e, a partir dele, exportar em um desses formatos de arquivos para o WebQDA. O que são metadados? São os dados bibliográficos que identificam os artigos, como título, palavras-chave e resumos. Na revisão, na primeira etapa, selecionamos os títulos, na segunda etapa, nós vamos ler os resumos. Então, a partir desse momento, vocês já conseguem desenvolver a revisão dentro do WebQDA. Então, aqui, para nós ganharmos tempo, eu já fiz uma revisão na base de dados, eu pesquisei na Web of Science, a partir de uma estratégia de busca, e exportei no formato BibTeX o meu documento. Eu venho carregar metadados, selecionar ficheiros. Aqui eu já criei uma pasta, é sempre bom organizar os dados. Aparece aqui já metadados, Web of Science, que foi a base que eu busquei, e eu quero que o WebQDA já codifique automaticamente, como maneira descritiva, o ano de publicação, os autores, as palavras mais frequentes e o tipo de publicação. Esse carregamento, ele depende do número de metadados que eu tiver. Se eu tiver 500 metadados, ele demora mais. Se eu tiver menos metadados, ele é mais rápido. Hoje pode ser que vai demorar um pouco mais porque eu estou compartilhando tela, mas ele foi eficiente e já criou a pasta. Então, inserir a pasta, o formato metadado do documento, o WebQDA já cria automaticamente essa pasta chamada revisão da literatura.
Dentro dessa pasta vão ser criadas outras 3 pastas. A primeira são artigos incluídos. Então, todos os metadados, a princípio, estão incluídos no nosso estudo. A partir dos nossos critérios de inclusão e exclusão, é que nós vamos transportá-los para a pasta excluídos. E nós temos a pasta duplicados, em que automaticamente os metadados que estiverem repetidos, eles já vão ser exportados para essa pasta. Eu acho que isso é uma das grandes potencialidades do WebQDA. Quem já fez revisão manualmente sabe o quanto é desgastante ficar selecionando título por título para identificar quais eram duplicados. Aqui, então, o WebQDA já separa quais são. Quando vocês clicam na pasta Incluídos, vocês vão ter acesso ao título, as primeiras 5 palavras, e clicando 2 vezes, vocês vão conseguir acessar o título, o tipo de publicação, o resumo, quais são os autores e os outros dados. Também vocês vão ver que tem acesso ao DOI. Quando vocês clicam no link DOI, vocês têm acesso ao artigo na íntegra. Então, muito bem, pensando nas nossas etapas da revisão, aqui vocês vão ler um por um desses resumos e vão selecionar se eles devem ser incluídos ou excluídos da pesquisa. Vamos dizer que a gente leu esse texto, ele não corresponde ao nosso critério de elegibilidade, então eu vou colocá-lo na pasta excluído. Ele não fará parte da minha revisão. E assim vocês vão fazendo com todos os artigos. Para a próxima etapa, que é para fazer a leitura do artigo na íntegra, vocês precisam salvar o documento salvo em PDF, o artigo na íntegra, isso pode ser a partir do DOI, e vão para as fontes internas. Nas fontes internas é que vocês vão incluir, então, o texto completo. Vocês clicam em fontes, carregar ficheiros ou novo textos. No nosso caso, é carregar ficheiros. Selecionar ficheiros, aqui eu coloquei artigo incluído 1, artigo incluído 2, tem pessoas que preferem trabalhar colocando o nome do título, isso é como vocês julgarem melhor para poder trabalhar. A partir, Lucimara, eu trabalho com grande volume de dados, então na seleção dos artigos eu já consigo reduzir isso um pouco. Quando vocês vão para a leitura na íntegra, vocês vão diminuir mais. A tendência da revisão é você ir filtrando até ficar um número reduzido. Eu vou atualizar a página. Opa, agora foi. Carregou. Pronto. Aqui, então, está o meu artigo 1, que foi incluído na íntegra. A partir dessa etapa, vocês já começam a codificar empiricamente os dados. O que é essa codificação empírica? É a etapa em que nós vamos agrupar as informações para passar a produzir as evidências científicas, que são os produtos de todas ou da maior parte das revisões. Então, aqui vocês têm acesso ao texto na íntegra e na lateral direita já aparece a opção para vocês criarem os códigos. Esses códigos podem ser livres ou em árvore. Isso vai depender da técnica de análise que vocês utilizarem. Hoje aqui nós vamos utilizar os códigos em árvore, em que eu tenho categorias e subcategorias. Esses códigos vocês podem estipular a priori, antes de começar a leitura dos artigos, ou durante ou depois. Isso depende da técnica de análise. Vamos dizer aqui que a gente já definiu alguns códigos. Então, o primeiro que eu quero saber é a respeito da metodologia. Na metodologia, como eu estou fazendo uma revisão da literatura, vamos chamar de escopo, eu tenho diferentes métodos de estudos. Então, o primeiro eu vou classificar como qualitativo. Eu posso criar mais um quantitativo. Opa, foi para o errado. Lembrem de clicar uma vez em cima do código para ele ficar abaixo do subcódigo. Quantitativo. E vamos criar mais um, que é o método misto. Como é uma revisão ampla, não é uma meta-análise, nem uma meta-síntese, eu vou envolver todos esses. Então, a partir da leitura, vocês podem fazer aqui a leitura do código, selecionar o texto e vamos dizer que aqui está falando sobre o método qualitativo, que referencial teórico que ele utilizou.
Eu seleciono o texto, clico sobre a categoria que eu quero e eu clico em codificar. A partir desse momento, já passa a estar codificado. A outra potencialidade do WebQDA, e que o Fábio provavelmente vai explorar na próxima sessão, e que se tem falado ao longo da manhã, é o trabalho colaborativo. Então, nas revisões, sempre é exigido que tenham pelo menos 2 revisores. Então, vamos dizer que eu, Lucimara, estou fazendo essa análise, vou codificar, eu vou ocultar a codificação. Em um segundo momento, Pedro, que é o meu colaborador, o segundo revisor, vai fazer a codificação e depois nós dois vamos apresentar as nossas codificações e verificar se teve alguma incoerência para chegarmos num consenso a respeito de que se aquele código está ou não está corretamente anotado. Respirem fundo, falta pouco, já já nós vamos concluir a nossa revisão. Aqui nós temos o sistema de codificação, então os códigos árvores, que estão relacionados às categorias interpretativas. Nós temos os descritores. O WebQDA, assim que eu insiro os metadados, ele já codifica automaticamente o tipo do estudo, se é revisão, se é tese, dissertação, o ano de publicação, os autores, as palavras-chave. E, por fim, eu tenho o estado daquilo que está incluído, duplicado e excluído. A partir desse momento de ter codificado todas as categorias interpretativas, Lucimara, eu gostaria de acrescentar o tipo de revista. É possível selecionar aqui e criar um novo descritor chamado tipo da revista, por exemplo, e aí codificar novamente os dados. Esses descritores, eles são infinitos. O WebQDA de antemão dá essas 5 opções, mas vocês podem criar outras opções. Agora nós vamos para o sistema de questionamento, em que é possível buscar as palavras mais frequentes, por exemplo, só nos metadados ou nos textos na íntegra. Isso depende do que vocês estão querendo explorar nos dados. Tem a pesquisa de texto e as matrizes. Aqui eu vou criar um exemplo de matriz rápida, que com dados que já estão codificados, para vocês verificarem como é possível ampliar ainda mais a análise dos dados. Então, vocês vão clicar em mais matriz. Por exemplo, eu quero associar o tipo de publicação com o ano de publicação, para ver se tem algum período em que houveram mais produções sobre o tema que eu estou pesquisando ou que não houve nenhuma produção. Na linha, eu vou colocar o tipo de publicação. No nosso caso, só apareceu um tipo, que foram artigos. A Web of Science não trabalha com teses e dissertações, mas outras bases de dados podem trabalhar. Na coluna, eu vou colocar a segunda parte da nossa questão, que é os anos que constaram nas publicações. E aí vocês vão selecionar. Aqui eu selecionei lá na minha base de dados como filtro os últimos 5 anos, mas isso também pode ser indefinido, a depender da sua revisão. Tem a possibilidade de relação, se é E ou se eu quero restringir algum documento. No meu caso, eu não quero, porque eu estou trabalhando com os descritores. Clica em salvar, clica 2 vezes na matriz, e o WebQDA já vai fazer a leitura de quantos artigos foram publicados por ano, de acordo com o tipo de publicação. Se eu tivesse tese, dissertação, ia aparecer. Eu posso apresentar o dado em forma de tabela, ou também eu posso apresentar por meio de um mapa conceitual, que se vocês clicarem nesse primeiro nível, vai aparecer o número de artigos publicados. Se vocês clicarem, por exemplo, em 2020, vai aparecer os 6 trechos, os 6 artigos que foram publicados nesse ano para vocês consultarem. Outra questão que nas revisões eu comentei, e agora eu vou passar a bola para o Fábio na próxima demonstração, é sobre convidar os utilizadores, que para a revisão da literatura é uma etapa fundamental, em que sempre vai ter mais de uma pessoa envolvida, principalmente na área da saúde, que envolve a produção de evidências, que, por exemplo, vão impactar no cuidado à saúde humana ou em políticas públicas, no caso das outras áreas. Então, falei pontualmente em 20 minutos, agora eu estou aberta para colocações, observações,
se querem tirar alguma dúvida ou querem que eu demonstre alguma coisa, porque eu falei muito rapidamente. Obrigada. Obrigado, Lucimara. A Xana Sapinto, se quiseres consultar o bate-papo, a Xana Sapinto pergunta se dá para aceder ao número de citações ou se isso tem que ser feito manualmente. Estamos a falar em bibliometria, não é, Xana? Se quiseres ligar o micro. Sim, bom dia, obrigado pela oportunidade e pela formação, está a ser muito fixe. A minha dúvida tem a ver, nós estamos a fazer uma revisão bibliográfica e tínhamos decidido incluir nessa revisão X artigos mais citados. E, portanto, um dos critérios que nós temos que medir, que temos que atentar, é o número de citações que os artigos têm. Se isso de alguma forma é possível fazer de modo automático pela importação de dados ou se temos mesmo que incluir manualmente toda essa informação. O número de citações ele está associado às bases de dados. Então, vocês vão ver, não sei, provavelmente vão pesquisar o Web of Science, tem a opção nos filtros. E aí, a partir dos filtros da base de dados, é que vocês exportam o arquivo dos metadados. Dentro do WebQDA, nós vamos fazer a análise dessa revisão. Mas a dica que eu dou para você é buscar através dos filtros e seleção das bases. Não sei se foi clara. Sim, mas depois, isso é o que nós temos feito, mas depois temos que anotar, temos andado à manápola a anotar manualmente toda esta informação, que é muito fixe, que grande parte dela já percebemos que não precisa de ser feita à manápola, mas esta era uma que não estava a conseguir perceber se faziam, se dava para fazer. Xana, poderá ser uma melhoria, porque isso acaba por ser um dado que pode ser cruzado com o qualitativo, não é? Tentar verificar se os artigos mais citados referem determinado conceito ou teoria, por exemplo, não é? Mas pode ser algo que se possa melhorar na importação das bases de dados. Apesar que a nossa pretensão inicial eram as informações que dariam, depois, pelo menos, para aplicar as revisões, as temáticas integrativas, scope and review. Mas penso que não interfere e é algo que eu já restei aqui que se for fácil de implementar, em princípio parece que vamos tentar fazer uma melhoria, incluindo isso, ok? Obrigado. Obrigada a você, Xana. Tem a pergunta da Tanatiana. Há a opção de utilizar palavras para fazer a codificação? Sim. Você pode fazer tanto buscar palavras texto ou como o Pedro demonstrou, eu confesso que eu ainda não testei, vou testar logo depois dessas sessões, fazer a codificação automática, tanto nos metadados quanto no texto na íntegra. Mas o WebQDA também, ele já seleciona as palavras-chave citadas nos artigos, nos descritores. Então, a partir das palavras, ele já aparece como descritivo, como categorias descritivas. Vai depender de que maneira que você quer usar. Se você quer só fazer quantas vezes é citada no texto, como frequência, se você quer saber essa frequência das palavras para codificação de categorias, ou por simples conhecimento das palavras-chave mais citadas nos metadados selecionados. A pergunta da Carolina: por que os metadados como descritores e não como classificações? Isso é por causa da funcionalidade do software. É possível também depois, independentemente, você fazer a classificação de cada artigo, mas assim eles já conseguem fazer esse processo automaticamente pelos descritores. O que eu, Lucimar, utilizo são os descritores para fazer a caracterização dos artigos, e aí eu utilizo os códigos árvores para fazer a apresentação das categorias empíricas. Eu uso dessa maneira. O primeiro documento que eu importei, que foi aquele no formato que eu comentei, RIS, BibTeX, etc., esses 3 formatos, eles são todos automáticos. Eu exportei direto da Web of Science, salvei nesse formato de documento, quando eu insiro no WebQDA, ele já faz a leitura automática, eu não preciso digitar nada. Essa pasta, então, é a que é criada automaticamente. Não precisa adicionar automaticamente.
Eu acho que isso é a grande sacada do WebQDA, porque para nós pesquisadores se ganha muito tempo, porque quando você exporta da base de dados, você já consegue fazer a leitura dos títulos dentro dele. Há pessoas que já começam a codificar os próprios metadados. Isso vai depender do seu método. Lucimar, só para complementar a pergunta das palavras frequentes, o WebQDA há algum tempo tinha uma versão em que as palavras frequentes, eu conseguia pesquisar as palavras frequentes e guardava cada uma dessas palavras, mas atualmente é possível procurar as palavras frequentes e guardar num código que eu queira diferente, tal como a pesquisa de texto, e isto vai dependendo se o modelo que eu estou a usar é um modelo dedutivo, indutivo ou adutivo, que é a maior parte dos projetos seguem um modelo misto, não é? Um modelo que é indutivo e dedutivo, em que depois eu posso usar tanto as palavras frequentes como a pesquisa de texto e fazer essa pesquisa, por exemplo, só nos metadados. Para isso tenho que selecionar os metadados e posso, além de fazer o cruzamento com as palavras-chave que foram codificadas ou importadas automaticamente, também fazer depois pesquisa só nesses metadados, verificar o que é que me surge e que possa ser passível de ser proposto como categoria, subcategoria, construto, dimensão, aquilo que o vosso referencial teórico vos conduzir, ok? A Tatiana, perdão, tinha feito uma segunda pergunta, se era similar ao EndNote, eu acrescentei que, inclusive, para quem já utiliza algum gestor de referência, a partir deste gestor, vocês podem exportar nesse formato de documentos. O que eu até recomendo o uso de gestor, porque quando vocês vão citar os artigos da revisão, por exemplo, selecionados, vocês vão ganhar tempo sem ter que ficar digitando um por um no Word, por exemplo. Fica um trabalho mais conjunto e mais rápido. Mais alguma? Não? Mais? Pronto, Lucimar, é para terminarmos e avançarmos para a próxima apresentação. Isto temos 3 minutos. O que é que recomendas, ou o que é que recomendas a quem pretender fazer a revisão de literatura, seja sistemática, integrativa, umbrella, scope and review? O que é que tu recomendas? Quais são os cuidados a ter antes de importar os dados para o WebQDA? Eu sei que já falaste disso, mas é algo que é bastante importante, porque, por exemplo, eu sei que recentemente houve uma situação no utilizador que importou mais de 2000 metadados. Que cuidados é que se tivesse aqui este utilizador, o que é que recomendarias? Primeiro, vocês têm que definir o tipo de revisão que vocês vão fazer, porque esse tipo de revisão vai passar algumas coordenadas. Outra parte importante é o protocolo de revisão, em que vocês vão ter estratégia de busca na base de dados. Essa estratégia de busca eu considero que é a principal etapa da revisão e que muitas vezes eu oriento que, se vocês tiverem acesso ao bibliotecário na universidade, eles podem ajudar a construir, porque apesar da revisão envolver um grande número, provavelmente essa pessoa em que importa 2000 metadados, nem todos vão ser específicos. Então, a estratégia de busca é que ela vai afunilando e vai filtrando para você conseguir um número de metadados que seja humanamente possível ler, porque também é impossível ler 2000 artigos. Então, além dessa estratégia de busca definida, verificar se tem ou não algum filtro e também os critérios de inclusão e exclusão. Nas próprias bases de dados, quando vocês vão selecionar, por exemplo, os títulos, vocês já conseguem eliminar um grande número. Então, a dica que eu dou é trabalhar muito bem o protocolo de pesquisa antes de iniciar a revisão, para que os pares também estejam alinhados. E propostas de protocolo, além essencialmente o Prisma? O protocolo, existem já instituições, até o Brasil criou já uma rede chamada EVIPNet, por exemplo, em que eles dão instruções de quais questões devem conter. Tem o JBI, que é uma instituição da saúde, tem a Cochrane também, que dão as diretrizes do que fazer.
Há um artigo também clássico, que é de 2011, mas ainda tem sido utilizado. Se alguém quiser, me encaminha um e-mail e reencaminho, em que apresenta os 11 principais tipos de revisão, e ali ele vai apresentando o que cada uma tem que conter ou não, que atenção que os pesquisadores precisam ter. Ok. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Ok. Pronto. Lucimar, obrigado. Eu que agradeço. 20 minutos cronometrados, tal como a Ana. Eles estiveram a treinar a apresentação. Que estranho. Oi? Só pode. Tiveram a treinar a apresentação, porque 20 minutos certos é fantástico. Então vamos antecipar a próxima apresentação. Acho que pensa que não vale a pena fazer a pausa, Fábio. E já que há tantas questões sobre o trabalho colaborativo, tens uma grande dor de cabeça para resolver agora, que é tentar esclarecer as dúvidas sobre o trabalho colaborativo. Olá, boa noite ou boa tarde, neste caso.